Olá, tudo bem com você, aluno do segundo ano? Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre equilíbrio químico. Essa parte ela está sendo abordada nas semanas 3 e 4 do PET volume 5, na parte de química. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos então ver aquela parte introdutória, falando sobre o que é o equilíbrio químico, e já na sequência a gente vai fazer a correção dos exercícios das semanas 3 e 4, porque eles tratam dessa parte introdutória, tá? Para a gente não ter que dividir em dois vídeos o mesmo assunto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos compartilhar a nossa tela, compartilhar minha tela aqui, para a gente ver aquela apresentação, e depois a gente parte para a correção dos exercícios. Então, aqui, equilíbrio químico, vocês estão vendo aí no fundo a imagem, né, de um galinho, que na verdade ele está com duas cores diferentes, é o mesmo galinho, mas em função de determinadas condições, ou ele fica azul ou ele fica rosa, tá? Que condições que são essas? Esse galinho ele é chamado de galinho do tempo e ele foi muito utilizado e ainda pode ser encontrado, né, para indicar se o tempo vai ser chuvoso ou não. Então, como é que funciona mais ou menos esse galinho? Esse galinho aí azul, ele indica para a gente que o tempo ele vai ficar quente e com baixa umidade, o que indicaria que a possibilidade de chuva seria baixa. Já esse galinho rosa, ele indica para a gente que o tempo vai ficar com uma temperatura menor e mais úmido, tá? Indicando uma maior possibilidade de chuva. Então, aqui nesse galinho a gente tem a aplicação do que a gente vai estudar no equilíbrio químico, ok? Então vamos passar para frente. Para a gente entender o que seria esse equilíbrio químico, a gente poderia fazer um simples experimento, ou então ler a respeito desse simples experimento, que seria o seguinte: se a gente processasse esta reação química aqui, ó, que está representada nessa equação, onde o tetróxido de dinitrogênio, que é um gás incolor, é convertido em dióxido de nitrogênio, um gás que tem uma coloração castanho escuro, o que a gente esperaria? Como é uma reação que envolve gás, né, a gente teria que processar ela num sistema fechado, e com o passar do tempo, a gente deveria esperar que esse recipiente contendo gás ficasse com a coloração castanha escura, ok? Entretanto, o que a gente observa? A gente não observa que com o passar do tempo, esse recipiente fique nessa coloração castanha escura. E ela fica num tom castanho, mas mais claro, ok? Então, quando se inicia a reação química, esse recipiente está totalmente incolor, ele vai adquirir uma coloração castanha e depois de um tempo essa coloração castanha ela permanece constante, ok? O que de fato está acontecendo ali? Neste recipiente não está acontecendo uma reação unidirecional ou uma reação irreversível. Está acontecendo ali dentro uma reação reversível. Então, nas reações reversíveis, a gente representa o processo não com uma seta unidirecional, mas com uma dupla seta, nos dois sentidos. Então, para começar aqui, quando a gente estiver tratando de equilíbrio químico, a gente vai tratar de reações que são reversíveis, ok? E aí essas reações reversíveis, elas são facilmente identificadas nessas equações por meio dessa dupla seta, ok? E o que significa acontecer uma reação reversível dentro desse recipiente? Significa que eu vou ter a reação se processando tanto da esquerda para a direita, que é o que a gente chama de reação direta, quanto da direita para a esquerda, que é o que a gente chama de reação inversa. Então eu tenho a conversão de um gás incolor para um outro gás castanho e parte desse gás castanho sendo novamente convertido naquele gás que não tem coloração. Por isso que com o passar do tempo a gente vai observar que aquele recipiente ele vai adquirir uma coloração castanha
mas não um castanho tão intenso quanto era esperado por uma reação irreversível. Porque naquele sistema coexistem, né, aquelas nossas moléculas reagentes e os nossos produtos, né? Numa reação irreversível, o que se espera? Que a quantidade de moléculas reagentes no início seja alta e dos produtos não exista, que a reação não começou. Quando a reação inicia, né, o que se espera? Que ocorra um decaimento dessa quantidade de reagentes até que chegue a zero e que ocorra um aumento da quantidade de produtos até que a reação também pare, em função da ausência dos nossos reagentes. Mas na reação reversível, não. Eu vou ter reagente convertendo em produto, produto convertendo em reagente, tá? E outra característica que a gente observa nos equilíbrios químicos é que, a partir de um determinado momento, as concentrações dessas moléculas reagentes e produtos, né, permanecem constantes. Então, olha só aqui nesse gráfico, que está representando esses diversos tempos. Esse eixo a gente tem a concentração, nesse outro eixo a gente tem o tempo transcorrido. A concentração das nossas moléculas reagentes, elas decaem até um determinado ponto e depois ela permanece constante. A concentração dos nossos produtos, né, no início do processo elas estão em zero, porque não foi produzido nada, a reação não começou. Mas no momento que a reação começa, essa concentração dos produtos, ela se eleva até um determinado momento em que ela também permanece constante. Quando as concentrações dos meus reagentes e dos meus produtos permanece constante durante uma reação reversível, eu então sei que foi atingido ali a situação de equilíbrio químico. Mas por que que as concentrações dos reagentes e dos produtos ficará constante a partir de um determinado momento? Porque, né? Preste atenção aqui em cima dessa dupla seta. Você vê aqui um V1 e o V2. Esse V1 e V2 representam a velocidade que eu tenho, sendo que a velocidade correspondente à minha reação direta e a velocidade correspondente da reação inversa. Quando essas duas velocidades se igualam, ou seja, a conversão de tetróxido de dinitrogênio em dióxido de nitrogênio se iguala à velocidade de conversão do dióxido de nitrogênio em tetróxido de dinitrogênio, a gente tem então o nosso sistema atingindo o equilíbrio químico. Em virtude de tudo isso que eu falei, então a gente consegue agora entender esse conceito, que o equilíbrio químico é a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram, ou seja, as concentrações ficaram constantes, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais. É uma situação que nós chamamos de equilíbrio dinâmico, tá? Parece, gente, que a olho nu a reação parou, porque as características do sistema não mudam, ficam constantes. Mas, de fato, a reação não parou, ela está se processando a todo momento. Mas mesmo ela se processando a todo momento, tanto a reação direta quanto a inversa, né, elas se processam nas mesmas velocidades e ao se processarem nas mesmas velocidades, nós vamos ter as concentrações dos reagentes e dos produtos constantes, sem se alterar com o passar do tempo, ok? Então, o que a gente pode entender com equilíbrio químico? Que o equilíbrio químico implica em que concentrações dos reagentes e concentrações dos produtos constantes a partir de um determinado momento, né? Mas não necessariamente iguais. A gente viu aqui nesse exemplo anterior que as concentrações ficam constantes, mas os valores são diferentes, tá? Pode ter situação que fica igual. E que o equilíbrio químico também implica em que a minha reação direta e a reação inversa ocorrem com velocidades iguais. São características básicas e muito importantes para a gente saber sobre o equilíbrio químico. Outras observações muito importantes, gente. Primeiro, o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistemas fechados.
Então, daqui em diante, quando a gente tratar de equilíbrio químico, todas as situações têm que acontecer em sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema onde não tem troca de matéria com o meio ambiente, tá? A gente não estava trabalhando com um gás, com uma reação que envolve moléculas gasosas, né? Então, o sistema aqui tem que ser fechado para que as moléculas que estão aqui dentro não saiam, né? Para o que a gente chama de vizinhança, que é esse espaço fora do recipiente. 2. Em sistemas fechados, toda reação é reversível, em maior ou menor grau. Okay? 3. As propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio, como concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. É aquela situação que eu disse que quando a gente olha, parece que a reação parou, mas de fato ela não parou. 4. As propriedades microscópicas de um sistema em equilíbrio, como colisão entre partículas, formação de complexo ativado e transformação de uma substância em outra, permanecem em evolução, pois o equilíbrio químico é dinâmico, ou seja, ele acontece a todo o momento, ele não se encerra, ele não para. 5. O equilíbrio químico de uma reação só se manterá estável enquanto o sistema em reação for mantido isolado. O que seria isso? Sem troca de matéria e sem troca de energia com o ambiente. Se por acaso houver algum tipo de troca, nesse caso a troca a gente vai chamar de perturbação em um determinado momento que a gente estiver estudando equilíbrio químico, né? O que vai acontecer quando a gente perturbar esse sistema em equilíbrio? O sistema vai se ajustar a um novo estado de equilíbrio e as propriedades macroscópicas desse sistema vão sofrer alguma variação até se estabilizarem novamente. Então, aí a gente vai ter uma desestabilização daquele equilíbrio, né? E aí ele vai caminhar para voltar para aquela situação inicial de equilíbrio, tá? 6. A adição de um catalisador em um sistema em equilíbrio químico aumenta igualmente as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa, sem favorecer nenhuma das reações. Ou seja, ao adicionar um catalisador numa reação reversível em sistema fechado, esse catalisador a gente já viu que vai diminuir a energia de ativação das duas reações, da reação direta e da reação inversa, tá? Ou seja, vai aumentar a velocidade das reações, fazendo com que o equilíbrio químico seja atingido mais rapidamente. Apenas isso. Outro exemplo aqui para a gente tentar compreender melhor essa questão do equilíbrio. Então, foi alterada aqui uma equação aqui para vocês. Mas nessa equação, basicamente, o que a gente observaria a olho nu, né? A gente tem aqui esse gás, que a gente já viu no outro exemplo, que é o dióxido de nitrogênio, que ele é castanho, tá? Monóxido de carbono não tem cor. Então, a gente veria uma mistura de gases com coloração castanha. Nos produtos, a gente tem o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio, que são gases incolores. Então, a tendência é que, se fosse uma reação irreversível, acontecendo só da esquerda para a direita, a gente teria como situação final um recipiente fechado incolor. Mas não é o que acontece, porque essa reação se processa de forma reversível, né? E ela estabelece um equilíbrio químico. Então, com o transcorrer do tempo, o que a gente observa? Olha só, no tempo zero, que é quando a reação não começou, a gente tem somente reagentes. Nós não temos produtos. Quando a reação inicia, né, quando começa a transcorrer o tempo, o que acontece com a quantidade dos reagentes? Ela começa a diminuir, ela começa a decair. E no lado dos produtos, o que acontece? Ela começa a aumentar. Então, graficamente, a gente veria uma curva descendo para os reagentes e uma curva subindo para os nossos produtos. Em determinado tempo, olha só o que aconteceu. A concentração dos meus reagentes permaneceu constante e a concentração dos meus produtos também permaneceu constante. Então, a partir desse tempo aqui, ó, em diante, a gente pode falar que a reação atingiu o equilíbrio. Graficamente, como é que seria isso? Olha só. Primeiro nesse gráfico aqui, que é concentração mol por litro em função do tempo. Então, aqui no início, no tempo zero a gente tem
quantidade de reagentes, mas a gente não tem produto formado porque a reação não começou. Quando começa a transcorrer o tempo e a reação começa a acontecer, o que acontece com a quantidade de reagentes, a concentração dos reagentes? Diminui com o passar do tempo, até um determinado momento. E com os produtos nesse mesmo período? Elas começam a aumentar até determinado momento. Então, neste intervalo aqui, ó, nós estamos vendo que a concentração de reagentes e produtos variou com o passar do tempo. Aqui, ó, a partir de 40 minutos em diante, percebam que a gente não tem mais curvas, a gente vai ter dois patamares diferentes. Esses patamares indicam que as concentrações permaneceram constantes. Então, a partir deste trecho aqui, ó, a gente pode afirmar que foi estabelecido a situação de equilíbrio químico. Então, esse gráfico representa uma variação de concentração em função do tempo. E em relação às velocidades, como é que acontece? Então, são os gráficos aqui do lado. Se a gente analisar isoladamente só os nossos reagentes, né, que corresponde à reação direta, a gente vai ver assim, ó, uma velocidade começando bem alta, ou seja, a reação se processando de forma bem rápida, bem veloz, né, muito reagente sendo convertido em produto, e com o passar do tempo ela decai, até que ela se estabiliza. Em relação aos produtos, vai ser o contrário. A gente vai começar com uma velocidade muito pequenininha, porque aquele produto vai começar a ser formado, então a velocidade de formação dele começa a aumentar até que chega um determinado momento que ela fica estável. Se nós juntarmos esses dois gráficos, nós vamos ver um gráfico com este aspecto, né? Em que V1 corresponde à velocidade da reação direta, V2 corresponde à velocidade da reação inversa. A gente percebe que inicialmente essas velocidades elas variam com o passar do tempo, até chegar nesse ponto aqui que foi marcado como ponto T. A partir daqui, o que aconteceu? As duas velocidades ficaram iguais, ou se igualaram. Neste momento, indica para a gente que houve, que estabeleceu, então, o equilíbrio químico. Okay? Então, graficamente, a gente vai ter esses dois tipos de gráfico. Em se tratando de velocidade, né? A gente vai observar o equilíbrio químico neste gráfico daqui, quando as velocidades se igualam, e neste outro gráfico aqui, em relação à concentração em função do tempo, quando as concentrações de reagentes e produtos permanecerem constantes. Aí atingiu o equilíbrio químico. Para a gente finalizar aqui, isso mesmo, então só para vocês verem que podemos ter três aspectos de gráficos de concentração em função do tempo. Nós podemos ter a situação que tanto a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos, ao estabelecer um equilíbrio químico, elas ficam iguais. A segunda situação é que a concentração dos reagentes, ao atingir o equilíbrio químico, elas fiquem maiores, né, ou fique maior que a concentração dos nossos produtos, a partir do equilíbrio químico. Então, vocês estão vendo que a curva aqui dos reagentes está acima da curva dos produtos. E a situação que a gente viu anteriormente, que é essa daqui, né? À medida que atingiu o equilíbrio químico, neste caso aqui, a concentração dos produtos, olha, ficou acima da concentração dos reagentes, indicando que eu tenho mais produtos do que reagente no meu sistema em equilíbrio. Com isso que a gente viu aqui, a gente consegue, então, agora resolver os nossos exercícios, tá ok? Então, vamos começar aqui. Então, nosso primeiro exercício é o seguinte. Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se: o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Correto? Num equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Correto também. 3. Num equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, colisão entre as moléculas, formação de complexos ativados e transformações de uma substância em outra, de substâncias em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Correto também. Então, as três afirmativas estão corretas. Então, a alternativa é. Questão 2.
Em condições industrialmente apropriadas para obter amônia, juntaram-se quantidades estequiométricas dos gases N2 e H2. Então, a gente tem aqui, ó, uma situação de equilíbrio. Prestem atenção que a setinha aqui ela não está muito apropriada, não. Ela teria que ser como? Ela teria que ser uma dupla seta, tá? Aqui não tem uma dupla seta. Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente por. Então, quando a gente for assinalar uma alternativa, a gente tem que prestar atenção que a nossa legenda está mostrando que a bolinha branca é o N, que é o nitrogênio, a bolinha pequena e azul representa o hidrogênio, e a combinação das bolinhas, que são os átomos, né, dos diferentes elementos, no sistema tem que apresentar tanto os reagentes quanto os produtos, tá? Outra coisa importante, os coeficientes que nós utilizamos aqui para o balanceamento, que representam o número de mols, vão ser importantes também para a gente identificar a alternativa correta. Então, no caso aqui, gente, a alternativa correta vai ser a letra C. Por quê? Olha só. De acordo com a nossa equação, eu vou ter 1 mol de N2. O N é representado pela bolinha branca. E a molécula do N2, ela é formada de 2 átomos de nitrogênio. Então, olha aqui, ó. Eu tenho esta representação daqui, que é o meu N2. No sistema também eu vou ter o H2. O que é o H2? São bolinhas azuis combinadas. Quantas bolinhas? 2 bolinhas combinadas. Então, uma molécula de H2 são 2 bolinhas azuis. Mas quanto de H2 eu tenho no sistema? 3 mols. Então, vocês estão vendo que aqui, aqui e aqui eu tenho moléculas que correspondem ao H2. Ou seja, 3 mols de H2. E produto, eu vou ter o NH3. O que seria o NH3? Não tem índice aqui do lado do nitrogênio, então corresponde a uma bolinha branca unida com 3 bolinhas azuis, né? E quantos mols que eu vou ter de NH3? 2. Então, olha aqui, ó, uma bolinha branca com 3 azuis, então aqui é 1 mol de NH3, e aqui é a mesma coisa, mais outro mol de NH3. Esse é o único sistema que a gente vai ter a coexistência de reagentes e produtos nessas concentrações estequiométricas aqui. Então, a alternativa certa é a letra C. Questão 3. Uma reação química atinge o equilíbrio químico quando? Então, aqui, o que a gente vai ter que prestar atenção em relação às concentrações e velocidades, tá? Mas olha só, letra A, ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso. Ok, uma reação ou um equilíbrio, ele precisa de ter essa condição, mas é só ocorrer no sentido direto e inverso? Não. As velocidades das reações direta e inversa são iguais, ou seja, as velocidades se igualam. Letra B. 4. Nas condições ambientes, é um exemplo de sistema em estado de equilíbrio, uma. Então, lembrem que para a gente ter um sistema em equilíbrio, a gente precisa de, primeiro, ter o quê? Um sistema fechado, tá? Então, a gente vai analisar uma alternativa aqui que indica para a gente que a gente tem um sistema fechado. Qual alternativa é essa? A letra B. Garrafa de água mineral gasosa fechada. Então, a gente tem aqui um sistema fechado. Então, dessas alternativas, é o único sistema que está em estado de equilíbrio. 5. Em relação a uma reação em equilíbrio químico, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos analisar aqui. Não pode ocorrer troca de matéria com o ambiente. Correto, não pode ter. O sistema tem que ser fechado. B. A energia não é introduzida ou removida no sistema. Correto. Quando atinge o equilíbrio químico, a gente não pode ter troca de matéria nem de energia. C. A soma das quantidades de matéria dos reagentes deve ser igual à soma das quantidades de matéria dos produtos da reação. Não temos a necessidade que isso aconteça.
Então, essa alternativa aqui, ela está errada. Então, a gente terminou agora os exercícios da semana 3. Vamos para a semana 4. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção de amônia a partir de nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada: NH3 produzindo NH2 e H2. Lembra aqui que a nossa setinha, a incorreta, tem que ser uma dupla seta. Então, tem que ser assim. Essa setinha ali está errada. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir. Podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. O que a gente vai precisar para resolver isso daqui? A gente vai precisar balancear aquela equação, tá? Mas se vocês consultarem, né, as questões anteriores, vocês vão ver que a gente já tem as equações balanceadas lá atrás, tá? Então, o que a gente vai perceber aqui? Que aqui a gente vai ter um 2, aqui a gente vai ter um 1 e aqui a gente vai ter um 3, tá? Lembrem que eu falei com vocês que as curvas num gráfico, elas indicam para a gente se a gente tem reagentes ou produtos. Então, olha só, aqui a gente tem a nossa reação direta, da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda a reação inversa. A gente considera sempre da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho os nossos reagentes e aqui eu tenho os nossos produtos. No início de uma reação, a gente tem reagente e não tem produto. Então, olha aqui, ó, tempo zero. Tá vendo que as curvas A e a curva B, elas partem do zero? Então, quer dizer que elas correspondem aos produtos, ou N2 ou H2. A única que partiu lá de cima no tempo zero é a C. Então, a substância C corresponde ao NH3. Agora, como é que a gente faz para descobrir quem que é o A e quem que é o B? Olhando os nossos coeficientes aqui. Você está vendo que a gente vai ter 1 mol apenas de NH2 e 3 mols de H2? Então, a gente presta atenção aqui, ó. Qual que eu tenho mais quantidade? Qual que a curva está mais acima? A curva B. Então, a curva B corresponde ao nosso H2. Consequentemente, a curva A corresponde ao nosso N2. Como eu quero na sequência A, B e C, então quem que eu vou ter? N2, o B vai ser o nosso H2 e o C vai ser o nosso NH3. Então, nessa ordem que a gente quer. Então, a gente vai achar aqui na letra B. Ok? Questão 2. Observe o gráfico abaixo de uma reação em que o equilíbrio químico é atingido. Nesse caso, a gente tem um gráfico de concentração em função do tempo. Percebam que, neste caso, as concentrações de reagentes e produtos ficou igual no estado de equilíbrio que foi atingido neste momento aqui. Com base nesse gráfico, podemos afirmar que nesse equilíbrio, a concentração de produtos é maior que a de reagentes? Não, no equilíbrio as concentrações são iguais. B, a concentração de reagentes é maior que a de produtos? Mesmo se aplica ao que a gente falou na letra A. C, as concentrações de reagentes e produtos são iguais. Então, se a gente quer a correta, é essa letra C aqui. O gráfico é bem claro. Essa curva corresponde aos reagentes, esta curva corresponde aos produtos. No momento do equilíbrio químico, o que aconteceu? A gente está vendo aqui no gráfico que as concentrações se igualaram. Então, letra C. Questão 3. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração das espécies químicas de um sistema até chegar à situação de equilíbrio. Então, olha só, um gráfico de concentração em função do tempo. Prestem atenção que a curva aqui, ó, em vermelho, ela começa em um determinado valor alto de concentração. Então, ela corresponde aos nossos reagentes.
Consequentemente, a curva A, que partiu aqui, ó, no zero, quando a reação não começou, ela corresponde aos nossos produtos. Qual das alternativas abaixo indica corretamente a situação de equilíbrio? Onde que aqui vai acontecer o equilíbrio? Gente, eu vou mudar de cor aqui, ó. Enquanto as concentrações variam, o equilíbrio não ocorre. Mas à medida que essas curvas se tornam patamares, então vai ser mais ou menos nessa situação aqui, ó. Então aqui, ó, parou de variar a concentração de A, parou de variar a concentração de B. Aqui a gente então pode falar aqui que atingiu o equilíbrio. Então, olhando nos gráficos abaixo, qual alternativa está simbolizando mais ou menos o que eu fiz aqui em cima? Letra B. Então, olha só. Esse risco que foi feito aqui no gráfico indica que a partir desse momento em diante, as concentrações de A e B permaneceram constantes. Nos outros gráficos, a gente tem delimitados momentos em que não foi estabelecido o equilíbrio, tá? Em que não começou o equilíbrio. Neste caso aqui, olha só, este ponto demonstra que A e B estão em equilíbrio, mas o equilíbrio não começou nessa situação, ele começou bem antes. Questão 4. O gráfico a seguir representa a evolução de um sistema em que uma reação reversível ocorre até atingir o equilíbrio. Nesse caso, o gráfico é da velocidade em função do tempo. Então, esta velocidade aqui ó, corresponde à velocidade 1. A velocidade 1 é da nossa reação direta. Este daqui de baixo corresponde ao V2. O V2 corresponde à nossa reação inversa. Quando que se estabelece um equilíbrio? Quando as velocidades se igualam. Então, daqui até aqui, a velocidade da reação direta variou. Daqui até aqui, a velocidade da reação inversa também variou. Então, neste trecho daqui em diante, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, a situação do equilíbrio. Mas percebam que o gráfico aqui mostrou uma situação anterior. Então, sobre o ponto T1, nesse gráfico, pode-se afirmar que indica uma situação anterior ao equilíbrio. Ok, pois as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Não, nesse momento as duas velocidades estão variando. Um instante no qual o sistema já alcançou o equilíbrio. Não. C. Uma situação na qual as concentrações dos reagentes e produtos são necessariamente iguais. Não sabemos. É um gráfico de velocidade em função do tempo. D. Uma situação anterior ao equilíbrio, ok, pois a velocidade da reação direta está diminuindo e a velocidade da reação inversa está aumentando. Letra D é a correta, tá? E para finalizarmos, 5. A amônia é uma matéria-prima básica para a síntese de fertilizantes. A equação que representa a síntese da amônia é, então nós temos a equação, a seta de cima, que é da esquerda para a direita, representa a reação direta, a de baixo a inversa, e percebam que a equação a gente tem também o ΔH. Esse ΔH, gente, ele é sempre correspondente à reação direta. Então, a reação direta, ela é o quê? Exotérmica. Consequentemente, a reação inversa é endotérmica. Sob pressão constante de 100 atm, observa-se que, com o aumento de temperatura, o rendimento da reação varia de acordo com o gráfico. Então, olha só, aqui a gente tem a porcentagem, que vai valer tanto para reagentes e produto, tá? E temperatura, em graus Celsius. Percebam que essa curva é referente ao produto, que é o que nos interessa para a produção de fertilizante. E essa curva pontilhada são os nossos reagentes. Quando a gente aumenta a temperatura, o que acontece com o rendimento, com a produção do NH3? Diminui muito.
ao passo que, né, a produção das nossas moléculas reagentes aumenta muito. O que é do interesse? O interesse é produzir N2H2 ou produzir NH3? O interesse é produzir NH3, ou seja, aumentar o máximo a porcentagem de NH3 no meu sistema. Então, olhando esse gráfico, a gente percebe que o NH3 ele será melhor produzido em temperaturas mais baixas do que as mostradas aqui. Tá? Então, aqui, ó, você está vendo que em torno de 100 graus Celsius, a produção de NH3 foi muito maior do que comparado com 200, 300, 400 e 500. Tá? Vamos analisar as alternativas e eu quero a correta. Como a reação direta é exotérmica, então vamos conferir que a reação direta é exotérmica, ok? O aumento da temperatura diminui o rendimento de NH3. Então ele está falando que como essa reação é exotérmica, ela libera energia, libera calor, isso, se a gente aumentar a temperatura, que é o que está acontecendo aqui, ó, indo da esquerda para a direita, diminui o rendimento ou a produção de NH3. Correto. É a letra A aqui, ó, tá? Que a gente vai ter que marcar. Ela é a correta. A gente vê que se aumentar a temperatura, o rendimento de NH3 diminui, ou seja, a porcentagem de NH3 diminui, porque a reação é exotérmica, tá? Então, em tese, tá? As reações exotérmicas, elas produzem mais, né? As moléculas de interesse se a temperatura for mais baixa. No caso, a reação exotérmica, aqui, como é a direta, né? Ela produziria mais NH3 em temperaturas mais baixas, tá? Mas aí, possivelmente, nas outras semanas, a gente vai ver as questões do deslocamento de equilíbrio, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Então, a gente termina aqui, né, a correção dos exercícios da semana 3 e 4, ok? Então, a gente já fecha o PET 5 e a gente fica aí no aguardo para o PET volume 6. A gente já sabe que vai ter o PET 6 e o PET 7, ok? Então, não deixem de acessar o blog, o canal do YouTube, para vocês acompanharem a correção dos exercícios de Biologia, Química e Física das 3 séries. Não esqueçam de encaminhar as atividades para os seus professores também, nos e-mails deles, né? De forma organizada, com as imagens bem, com uma resolução de boa qualidade, para que a gente consiga verificar essas atividades feitas, ok? Então, agradeço vocês e até a próxima. Tchau, tchau.